Fala, senhores instaladores, mais uma aula aí, uma aula um pouco teórica, um pouco prática, né, para aplicação do que a gente aprendeu até aqui. Bom, até aqui vocês já aprenderam conceitos sobre o sistema de alarme, o que compõe o sistema de alarme, para que ele serve, certo? Vocês viram aí um sistema de alarme instalado na prática, né, alguns sensores fazendo as proteções devidas. Baseado em tudo que vocês aprenderam, o que a gente vai fazer agora? A gente tem essa planta baixa aqui de uma residência, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar um sistema de alarme a essa casa. Como que a gente protegeria essa casa, certo? Primeira coisa que a gente tem que ver numa casa, principalmente residência, é onde a gente vai colocar a central de alarme. Por quê? A central de alarme, como a gente já disse, ela é o cérebro de toda a operação, certo? Sem ela, nada funciona, tá? Os sensores não funcionam, o monitoramento não funciona, nada funciona. Então a gente precisa proteger a central de alarme. Normalmente, onde é instalada a central de alarme? Nas partes altas aqui, ó, tá vendo? Ó? Entre a parede. Então, sempre nessa parte alta aqui, ó, tá vendo? Ó? Entre a parede e o teto, tá vendo? Ó? Vou pôr no quarto, entre a parede e o teto, tá vendo? Por que entre a parede e o teto aqui? Porque ela vai ficar alta para ficar protegida. E vai ficar próximo do teto, por onde vai descer os fios. Porque normalmente numa casa, o que a gente vai fazer? A gente vai furar a laje e passar esse fio por cima da laje e descer nos cômodos, certo? Então eu vou furar a laje aqui, passo o fio até no sensor. Vou furar a laje aqui, onde vai ficar a central de alarme, passo o fio até no sensor, tá? Normalmente, ou essa central de alarme ela fica aqui, ó, rente à parede e à laje em algum dos cômodos, ou ela fica escondida dentro de algum guarda-roupa, tal, entendeu? Ou em cima do telhado, que eu não aconselho muito, né? Porque fica vulnerável, aí você entra alguém pelo telhado, esse tipo de coisa e tal. Mas normalmente ela fica aqui, ó, escondida entre os quartos, dentro de um guarda-roupa e tal. Tá vendo aqui, ó? Aqui seria uma ótima forma da gente esconder. Nesse caso específico aqui, como a entrada da casa é aqui, a gente quer proteger ela o mais distante da entrada da casa. Então o que eu vou escolher aqui? Eu vou colocar essa central de alarme. Eu vou colocar ela aqui, ó. Deixa eu só diminuir aqui. Beleza, então nossa central de alarme já está aqui, instaladinha aqui. Deixa eu colocar uma sombra aqui, só pra gente... Só para identificar ela melhor. Isso, pronto. Fechou. Então tá ótimo. Então a nossa central de alarme já está aqui, ó. Instaladinha aqui, ó. Dentro do guarda-roupa. Então já definimos onde a gente vai pôr a central nessa casa. Agora vamos para a parte do teclado. A gente aprendeu que o teclado é o acionador, o que faz armar, onde o usuário vai armar e desarmar o alarme, certo? Então o cliente ele vai entrar na casa dele pela entrada, correto? Então onde a gente vai colocar esse teclado de alarme aqui? A gente vai colocar ele próximo da entrada. Então vamos marcar aqui que esse teclado ele vai ficar aqui, ó, bem nessa paredinha aqui, ó. Certo? Então o cliente ele vai entrar por aqui e já vai vir até o teclado para desarmar o alarme, certo? Então o que a gente vai fazer para instalar esse teclado aqui? A gente vai sair com a fiação aqui, furar a laje, por dentro da laje aqui, esse fio vai chegar até aqui. Ele vai descer normalmente nas casas, aqui ó, tem um interruptor, certo? Na entrada da casa, um interruptor que vai acender a luz e tal. Então a gente desce esse fio por esse interruptor, por essa tubulação aqui do interruptor e coloca o teclado fixado nessa parede. Mais pra frente a gente vai aprender como instalar um teclado, como fixar ele na parede, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Beleza? Então ótimo. Instalamos nosso teclado, já definimos o lugar da nossa central, do nosso teclado. Vamos só fazer a ligação da fiação aqui, só pra gente entender o que a gente está fazendo. Então, beleza. Esse teclado aqui, então ele está ligado à central de alarme. Deixa eu diminuir aqui. Legal. Ótimo. Então esse rastro vermelho aqui, tá, pessoal? Está simulando a fiação. Então a gente passou a fiação por cima do telhado até a central de alarme. Beleza. Definimos já onde vai ficar a central de alarme e onde vai ficar o teclado. Agora a gente vai começar a proteger essa casa. Primeiramente, a gente vai começar protegendo as portas, beleza? Com o que protege as portas, pessoal? Com o sensor magnético, o sensor de abertura, que é esse aqui, certo?
Então, a primeira porta que a gente vai proteger, deixa eu já aplicar uma sombra aqui. Ótimo. Então, a primeira porta que a gente vai proteger é a porta de entrada, correto? Então, no sensor aqui, na porta de entrada aqui, a gente já vai colocar um sensor, que ele também vai ligado diretamente à central de alarme, correto? Beleza? Então já está aqui, ó, o sensor ligado até na central de alarme, tá? Como que é essa ligação aqui? Se esse é um sensor sem fio, esse não passa fio, certo? Então vamos até mudar a linha dele aqui, ó. Vamos colocar uma linha azul para a gente identificar o que é sem fio. E vamos colocar aqui um tracejado. Pronto, a gente sabe que essa comunicação aqui é sem fio, beleza? Então beleza, a gente colocou um sensor magnético nessa porta, mas a gente tem mais portas, né? Qual porta mais a gente tem aqui? Vamos analisar essa planta aqui, ó. A gente tem uma porta aqui, ó. Tá vendo aqui na cozinha? Na cozinha tem uma porta também. Então a gente vai colocar um sensor magnético sem fio nessa porta também. Tá vendo? A gente pega aqui e tá aqui. Tá? Isso é só uma simbologia, tá, pessoal? Pra gente entender. Então a gente já protegeu a porta de entrada e a porta de entrada da cozinha. Legal? Vamos interligar aqui com a central de alarme. Beleza, a cor a gente vai colocar azul. Identificando que é um sinal sem fio, né? Show de bola. Beleza. Então, as portas de entrada para casa estão protegidas, tá? A porta do quarto eu preciso proteger? Não, não preciso, porque já está aqui por dentro. É só portas que dão acesso a fora, a parte de fora da casa, tá? Algo interessante aqui seria proteger as janelas, tá? Então, o que a gente tem de janela aqui? A gente tem uma janela aqui na sala de estar, tá vendo? Aparentemente aqui na cozinha é uma janela também, né? Então a gente aparentemente tem uma janela aqui na cozinha e a gente tem uma janela aqui na suíte e nos quartos, tá vendo? Então o legal seria o quê? Proteger todas essas janelas, certo? Mas para não ficar grande esse nosso projeto aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai proteger os cômodos sem proteger as janelas. Como que protege os cômodos, pessoal? Com um sensor infravermelho passivo, que é esse aqui, ó, o sensor interno, tá? Então, esses sensores aqui, eles são sensores internos, para ser usado em área interna, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos começar pela sala de estar. Onde eu vou colocar esse sensor aqui na sala de estar? Tá vendo que tem uma janela aqui, pessoal? Então, o interessante, o que era? A gente colocar um sensor aqui, mais ou menos, ó, porque ele vai ficar de frente para a janela. Se o cara entrar aqui pela janela, o sensor já vai pegar ele. Se o cara entrar por aqui, o sensor já vai detectar, entendeu? Então a gente vai pegar esse sensor aqui, vamos duplicar ele e vamos trazer ele aqui, ó. Certo? Então ele vai ficar apontado assim, ó. Vai ficar apontado aqui para a janela, tá vendo? Então, a sala de estar praticamente já está protegida, certo? Vamos interligar ela aqui com a central de alarme também, correto? Então, aqui é 4. Beleza? Então, fechou aqui mais um sensor instalado e ligado na central de alarme. Beleza? Como que é a ligação desse sensor? Através de fio, tá? Poderia ser sensor sem fio? Tem infravermelho dentro de casa sem fio? Tem também. Mas não é aconselhável, tá? Então, sensor infravermelho a gente vai trabalhar com fio, que é bem mais seguro, tá? Não tem problema com bateria, esse tipo de coisa. Beleza? Tá bom, sala de estar tá protegida. Mas eu tenho um quarto que tem uma janela aqui, eu preciso proteger esse quarto também, não preciso? Então eu vou lá, vou catar um outro sensor aqui.
infravermelho e vou colocar ele aqui. Vou rotacionar ele aqui. E beleza, vou colocar ele aqui no quarto. Parece que aqui é um armário, né? Então ele vai ter que ficar um pouquinho pra frente aqui. Ou ele poderia ficar aqui também, no meio, né? Vamos colocar ele no meio aqui, ó, do quarto. Certo? Por quê? Ele estando de frente pra cá, ele vai proteger a janela e vai proteger se é caso alguém entrar aqui pelo quarto também. Beleza? Vamos interligar ele à central de alarme também. Show. Certo? Então, beleza. Um dos quartos já está protegido, mas nós temos outro quarto aqui. Então, vamos duplicar o sensor. E aonde eu colocaria esse sensor? Mesma coisa do outro quarto, ó. Virado de frente. Opa. Virado de frente para a janela. Certo? Então, ele estaria protegendo se alguém entrar aqui pela janela ou se alguém entrar aqui pelo quarto. Fechou? Então, vamos interligar ele também à central de alarme através de fiação. Certo? A gente vai chegar lá depois, pessoal, para explicar qual fiação que vai ser usada, tal, qual fio que usa. Vocês vão aprender como que liga esses sensores na central, tudo certinho, beleza? Bom, fechou aqui, a parte dos quartos e da sala de estar está protegida. Mas nós temos a cozinha, que a cozinha tem uma janela, então a gente vai pôr um sensor lá também. Lembra o vídeo anterior da chácara? Que tinha sensor na porta e sensor dentro? E tinha sensor magnético na porta e sensor infravermelho no teto? É essa função que a gente está fazendo aqui, é a mesma coisa. A gente vai proteger do mesmo jeito, tá? Da mesma forma. Então vamos lá, vamos colocar um sensor aqui. Na cozinha, onde eu colocaria esse sensor? Eu colocaria ele aqui, ó. Tá? Virado, tá vendo? Ó, virado para a janela. Se alguém entrar aqui, ele vai pegar, porque o sensor ele tem um raio de ataque, de ângulo de cobertura de 90 graus, assim. Então ele vai pegar aqui, ó. Ele vai pegar aqui, vai pegar aqui, vai pegar aqui e vai pegar aqui, tá vendo? Então se alguém pular a janela aqui e entrar, esse sensor vai pegar, beleza? Vamos ligar ele também na central de alarme através de fiação. Show de bola, beleza. Vamos ver mais o que a gente tem que proteger aqui nessa casa. Algo que a gente tem que proteger aqui, que a gente não protegeu ainda, é a suíte onde está a central de alarme, certo? Ela parece que tem uma janela aqui, ó, tá vendo? Se você olhar bem no projeto, tem uma janela aqui. Então, onde a gente vai pôr esse sensor? Ou a gente vai pôr aqui, ou a gente vai pôr aqui perto da central, tá vendo? Mas eu te indicaria colocar ele aqui no canto, ó. Então vamos copiar um sensor desse aqui. Vamos trazer ele aqui, ó. Certo? E vamos rotacionar ele. Beleza? E aí a gente vai interligar ele também à central de alarme. Show de bola. Então nossa casa já está quase que toda protegida, certo? Mas veja bem, essa casa ela tem uma garagem aqui, que provavelmente é aberta, aqui deve ter um portão, né? Mas deve ser aberto aqui, deve entrar corrente de ar. Que tipo de sensor que a gente vai colocar aqui para proteger essa casa? Né? A gente vai colocar o sensor micro-ondas, né? O sensor de alta tecnologia para a área aberta ou semi-aberta, né? Para a área que tem corrente de vento, que passa animal, que passa gato, cachorro, né? Então esse sensor ele é um sensor micro-ondas de 45 quilos. Então ele só detecta acima de 45 quilos, né? Então se passar um gato, um passarinho, a não ser que o cachorro tenha acima de 45 quilos, aí é diferente, né? Tá? Então a gente vai proteger essa varanda também. E olha que legal, a gente já acabou criando uma redundância aqui, porque tem como o cara entrar por essa janela aqui sem passar por esse sensor? Não tem. A gente colocou um sensor aqui para proteger a cozinha e essa entrada da janela, mas já vai ter uma redundância aqui, porque o sensor da garagem está protegendo aqui, entendeu? Então não tem como o cara vir entrar por aqui
certo? Passar pela janela, ele vai passar por 2 sensores, correto? Beleza? Então já vamos ligar ele na central também. Ótimo, então já temos todos os nossos sensores aí ligados na nossa central de alarme, certo? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sensores com fio, né? E temos 2 sensores magnéticos sem fio, beleza? Então a nossa casa está totalmente protegida? Acho que a gente pode melhorar a segurança aqui, porque veja bem, a entrada aqui da porta, ó, que dá acesso à casa, está protegida só com um sensor magnético. O que seria interessante aqui? Mais um sensor infravermelho aqui, ó, pegando essa entrada aqui, certo? Então a gente vai colocar ele aonde? Eu vou colocar ele aqui, ó. Como se ele tivesse, ele vai ficar aqui no teto, pegando esse hall de entrada aqui, ó, tá vendo? Ele vai pegar bem essa entrada, vai abrir a porta e vai entrar aqui, certo? Então, vamos ligar ele na central também. Beleza, então ele está ligado na nossa central. Eu acho que assim é uma ótima proteção para uma casa. Uma casa simples, né? 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, tal, entendeu? Então eu acho que é uma casa já está bem protegida. Ah, mas tem a janelinha do banheiro. Cara, normalmente a janelinha do banheiro é muito pequena, né? Então não tem como uma pessoa passar, mas você vê, vai analisar, pô, você vê a janela, tem umas janelas modernas agora que são maiores, dá para o cara entrar? Poxa, vamos pôr proteção ali, vamos pôr um sensor, vamos pôr um sensor magnético na janela, ou vamos pôr um sensor infravermelho dentro do banheiro, tá? É normal esse tipo de instalação. Nesse caso aqui a gente não vai pôr, tá? Para simplificar o nosso projeto, beleza? O que falta ligar nesse sistema de alarme aqui? Falta a gente ligar 2 sirenes, certo? Ah, mas por que 2? Porque é sempre bom ter redundância. Então, além de 2 sirenes, além de sensores, a gente tem que pôr também 2 sirenes, tá? Normalmente é uma sirene dentro da casa e uma sirene para fora, no telhado e tal, certo? Mas ela não vai, a gente não vai colocar aqui no projeto, porque depois vocês vão ver como que é simples a ligação dela, tudo certinho, beleza? Então aqui, ó, o que a gente fez? Já protegemos uma casa. Baseado nisso aqui, eu vou passar o orçamento para o cliente. Então eu vou contar, ó, lá vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sensores infravermelhos internos e vai um sensor micro-ondas. Então é 6 IVP, um micro-ondas, 2 magnéticos sem fios, tá aqui, certo? 2 magnéticos sem fio, uma central de alarme e 2 sirenes. Vou fazer lá no meu sistema, na minha planilha, vou ligar na distribuidora, ó, qual que é o preço disso aqui e tal. Vou colocar meu lucro em cima, que normalmente é de 30% a 40%, e vou passar para o cliente, beleza? Passei para o cliente aprovou, show de bola, você vai instalar o seu primeiro alarme, certo? Então, nas próximas aulas aí, a gente vai começar a colocar a mão na massa mesmo, ver na prática como que se instala um alarme, beleza? Mas antes disso, vou dar mais uma dica para vocês, a partir do momento que vocês começarem a trabalhar com isso aí, uma ideia de como se fazer um projeto para apresentar um orçamento para um cliente. Por exemplo, uma imagem dessa aqui é legal eu mandar para o cliente? Pô, até que é legal, dá para explicar direitinho, bacana. Mas tá meio bagunçado, não tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó, de um projeto que eu fiz essa semana, justamente essa semana para um cliente, e eu vou compartilhar com vocês aí para vocês verem. O cliente me mandou a planta baixa lá do local, eu dei uma boa melhorada nela, claro. Tava cheio de informações de altura de piso e tal, eu retirei. E aí eu fiz o meu próprio croquis do sistema de alarme, tá vendo? Então eu coloquei aqui, ó, os vermelhinhos, o que é? São sensor infravermelho, tá certo? O azul aqui, o que é? Deixa eu dar um zoom aqui. O azul é o que? Sensor de micro-ondas, certo? Então ele tá aqui, ó. Os amarelinhos aqui, sensor magnético de abertura. Você entendeu? Porque a hora que eu mandar pro cliente, ó que padrão bonitinho ficou, ó. Cliente, a liga, o nome do cliente, tal. Coloquei de alarme, o logotipo da empresa, que é interessante vocês colocarem, certo?
e eu coloquei onde vai cada sensor para poder explicar para o cliente. Aqui eu não coloquei onde vai a central, porque é a parte técnica, o cliente não precisa saber disso aí, entendeu? Então eu só coloquei onde vai os sensores. O cliente olhando isso aqui, ele conhece o estabelecimento dele, isso aqui vai ser um restaurante. Ele sabe tudo e ele vai olhar, fala, pô, legal, vai ter um sensor aqui, pô, legal, vai ter um outro sensor aqui. Ah, aquela porta precisa ficar protegida mesmo, então você consegue fazer isso aqui apresentável para o cliente. E além do mais, qual que é a vantagem de você fazer isso aqui em todo orçamento que você fizer? É que você tem um croquis para instalação. Então você vai para a instalação, você imprime isso aqui e você leva. Porque aí você já sabe onde vai cada fiação, onde vai cada sensor, onde vai cada proteção do sistema de alarme. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Eu estou entregando aqui material da nossa própria empresa, do nosso trabalho aqui, para que vocês aprendam de verdade e entendam tudo certinho. Beleza? Vamos para a próxima aula, que a próxima aula a gente vai pôr a mão na massa de verdade. Beleza?